Um grande shalom a todos vocês que estão nos acompanhando através desta live. Espero que você tenha tido uma boa noite, um bom descanso, que você tenha iniciado o seu dia na presença do Senhor, não é? Lembrando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ontem fiz uma conclamação para que o povo aprendesse. Agora, pelo menos nesse período em que nós todos estamos mais presos em casa por causa desta circunstância, que você aprendesse a levantar de manhã, ainda antes do nascer do sol, porque o nascer do sol traz uma mensagem muito grande de esperança, é mais um dia, é mais oportunidades que estão diante de nós de melhorarmos as nossas vidas como cristãos. E o pôr do sol deveria trazer o coração de cada crente agradecimento por estar vivo, por Deus o ter livrado de tantos males do dia e agradecimento por aquilo que você viveu no seu dia a dia. É bom lembrar que Jesus, na oração que ele ensinou aos discípulos fazer, ele é uma oração tão completa, não é? Que a vontade de Deus fosse feita, que o nome de Deus fosse exaltado, que houvesse perdão em nossos corações e que nós fôssemos livres dos males daquele dia. Isto é uma coisa extraordinária, livra-nos de cair em tentações, não é? E livra-nos do mal. Então, são coisas que estão bem estampadas aí para que nós possamos refletir. Então, o pôr do sol nos chama, nos remete a um momento de gratidão. O profeta diz na mensagem porque é tão difícil viver uma vida cristã, que era a hora que Deus vinha para dar o beijo de boa noite para os seus filhos. É uma pena que muita gente esteja tão entretido no volante do carro, na agonia das grandes cidades, no corre-corre, nos supermercados, sabe, que nem se lembra de Deus no pôr do sol e nem recebe o beijo da boa noite. Muito menos o da manhã, porque aí vai dormir tarde. E nós já vimos o irmão Brana dizer que são os demônios que muitas vezes seguram as pessoas até tarde nos telejornais e nas ocupações para que você não desperte pela madrugada para falar com Deus. Deus sempre quis encontrar com as pessoas na calada da noite antes que o dia nascesse. É assim que é a Bíblia. Você vai lembrar que o próprio Deus disse: amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, é uma necessidade de aprender a ter responsabilidade, compromisso com Deus. As pessoas levantam de madrugada nas grandes cidades para ir para o trabalho. Eu moro aqui em São Paulo, tenho que levantar às 4 da manhã para chegar às 8 no trabalho, não é? Então, por dinheiro se levanta, mas por Deus, absolutamente, as pessoas acham isto uma dificuldade, porque não é para aquela pessoa prioridade e prazer falar com Deus. O profeta William Brana considerou o maior privilégio que um mortal tem é fechar os olhos, curvar a cabeça, abrir a boca e falar com Deus. Isto para muitos é uma coisa enfadonha. Você quer ver como é? Observe, por favor, que os cultos de oração são os cultos que nós temos a menor quantidade de pessoas. E, na minha opinião, para mim é o principal culto da igreja. Agora, por que as pessoas não gostam de orar? Eu vou usar novamente as palavras do profeta, porque eles não creem. Quando nós cremos na oração, nós oramos, porque nós sabemos que a oração tem um poder tão grande de mudar qualquer situação, mudar os quadros. Hoje mesmo eu recebi um pedido de uma irmã, pedindo que eu orasse por um problema que ela está enfrentando. Eu já entreguei, se a irmã estiver me assistindo, eu já entreguei o teu problema a quem pode todas as coisas
e disse na minha oração: eu não tenho razão para duvidar do Senhor. Eu sei que o Senhor dará a resposta para esta irmã que está te pedindo esta bênção. Então, meu nobre irmão e minha nobre irmã, se há uma coisa que identifica a sua relação com Cristo, é a sua oração. Porque, disse o profeta, uma pequena oração, uma pequena bênção, mais oração, mais bênção, nada de oração, nada de bênção. Quando você vê uma pessoa que se ofende porque você a convida para se aproximar de Deus, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar que classe de espírito ela possui, que classe de espírito está norteando a vida dela. Por falar nisto, nós só temos dois poderes que governam o mundo, ou Deus ou Satanás. Só existem dois reinos, ou o reino de Deus ou o reino das trevas. Se você ver qualquer confronto, qualquer batalha, é provocada por um desses dois espíritos. Eu quero dizer a você que Deus tem o poder maior, que Deus tem o controle da situação, mas que muitas vezes Deus usa, porque a gente não pode desconhecer esta palavra. Quem tem autoridade sobre todas as coisas não são os demônios, é Deus. Deus é que disse, vai e ele vai. Você se lembra lá, no caso de Acabe, para ir a Ramote de Gileade? Acabe estava pretendendo, estava ali, Deus queria cumprir a profecia que Elias houvera dito, que os cães iam comer a carne de Jezabel e iam lamber o sangue de Acabe. Aí Deus faz uma reunião no céu e chama seu exército e disse, como induziremos a Acabe a subir a Ramote de Gileade? Então sai um espírito das partes inferiores, demônio, e diz, eu irei. Deus disse, como? Disse, eu sou um espírito de mentira, eu vou entrar na boca dos profetas dele como um espírito de mentira. Vou fazer eles profetizarem, como nós estamos vendo hoje. Há uma gama de demônios que levou os pregadores a profetizarem mentiras, não é? Só falam em bênção, só falam em prosperidade, só falam, sabe, que parece que Deus não vai te cobrar nada, que a vida é assim mesmo. Sabe de uma coisa? Acabe teve que ir, porque Deus liberou aquele demônio e disse, vá. Então, você pode notar na Bíblia que Jesus é que dominava, ele é que dava ordem para os demônios. Não são os demônios que devem dar ordem na sua vida. Quando eles dão, é porque a sua vida está dominada por aqueles espíritos. E é uma coisa muito simples as pessoas não perceberem como o diabo entra na vida de uma pessoa e faz ele fazer coisas que talvez ele nem estava pensando naquilo. Nós temos na Bíblia, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde está o relato de que Jesus, chegando em Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos quem diziam as pessoas que ele era. É uma coisa muito simples, Jesus sabia o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Jesus sabia o que os discípulos pensavam a respeito dele. Mas por que então que ele sabia e ele fez aquele questionamento? É o mesmo que aconteceu com o profeta William Branham. Ele sabia, Deus deu a ele a capacidade, o dom de conhecer os pensamentos das pessoas. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele disse, uma pessoa não precisa vir a mim me dizer uma mentira, porque eu sei quando você está mentindo e quando você está falando a verdade. Ele sabia, Deus o mostrava visões e coisas da vida particular das pessoas. Então, quando o profeta William Branham fez cultos com perguntas e respostas, para que ele ia perguntar se ele sabia o que estava no coração das pessoas? Era só ir lá e pregar. Ele disse, não, eu faço culto
de perguntas e respostas para saber para você manifestar o que está dentro do seu coração. E às vezes você pergunta, por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Daí ele, mais uma vez, ele perguntou e Pedro se entristeceu, quer dizer, Pedro chegou aonde precisava de chegar. Então, muitas vezes, as oportunidades da vida, não é? Os questionamentos e as coisas que nos acontecem são apenas oportunidades para mostrarmos o que temos. Então, Pedro sai e responde à pergunta, tu és o Cristo. Jesus disse, não foi carne e sangue quem tu revelou, foi meu Pai. Isto foi uma revelação do céu. Mas poucos minutos depois, Pedro abre uma brecha que vai contra as Escrituras. Então, preste atenção. Tudo que você fizer que é contrário às Escrituras é um outro poder que está induzindo você a fazer aquilo. Então, Pedro abre a boca e disse, quando Jesus estava dizendo que ia a Jerusalém, ia ser preso e ia padecer na mão dos pecadores, Pedro disse, tenha dó do Senhor mesmo, não vá. Veja, ali Jesus simplesmente olhou para Pedro e viu, olha, um homem que tinha sido usado para ter uma revelação. Daqui um pouco Jesus olha para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Quantas vezes coisas que saem da boca de uma pessoa, sabe, que você nem esperava que aquilo ia sair, você sabe muito bem que aquilo não é aquela pessoa, é que ela abriu a porta e fez alguma coisa que é contrária às Escrituras e o diabo entrou. Então, daí um pouquinho você vai ver as consequências dessa situação. Então nós lembramos que só existem 2 poderes. Nós estamos aqui nesta hora e nós sabemos que ou Deus dirige a nossa vida ou o diabo dirige a nossa vida. Só que diabo, muita gente engana pensando que é um monstro que só faz o mal. Não. Diabo, para atrair as pessoas, também faz coisas boas. Ele presenteia as pessoas, sabe? Para uma pessoa fazer uma ação contra Deus, ele é até capaz de dar dinheiro. Por que o materialismo ofende tanto a Deus? Porque as pessoas deixam Deus por causa do dinheiro. Deixam o culto, deixam a meditação da palavra, deixam de falar com Deus para correr atrás de outras coisas. Você está pensando que isto são influências de Deus na vida de uma pessoa? Não. Deus distribui para nós o tempo de maneira igualitária. Todos nós recebemos o mesmo tempo. São 24 horas para mim, 24 para você. Não é 22, não são 23, não é 26, são 24. Todos nós temos 24 horas. Agora, o que nós fazemos com estas 24 horas? Normalmente, 8 trabalhamos, 8 nós temos para descansar, que é uma verdade, né? Você tem, por exemplo, você vive 75 anos, 1/3 da sua vida você passou dormindo, você não viveu 50, e nos 50 anos que você vive acordado, que você está acordado, o que você fez? Você gastou 25 anos trabalhando, quem trabalha 8 horas por dia, e ainda sobraram 25 anos que era para você, pelo menos, dedicar gratidão a Deus pelo sono que Ele te dá, pelo meio de você levar o pão para casa, mas nestas horas nós gastamos com brincadeiras, com entretenimento, né, com coisas que estão aí na internet que não edificam a vida das pessoas. As pessoas jogam o tempo fora. Nestas 25 horas, 25 anos, você deveria ter se capacitado, melhorado como crente. Gente, tem gente com 20, 30 anos, 40 anos de fé e nunca leu a Bíblia. Nunca pegou a Bíblia do primeiro versículo e chegou no último.
porque não tem importância, né? Não faz, mas pergunte para ele quantas páginas de jornais ele já leu e quantas coisas ele jogou fora, quando ele poderia ter lido e acrescentado conhecimento. As pessoas não melhoram o seu conhecimento naquilo que fazem, porque o seu tempo é gasto com bobagens. A mente fica ocupada com outras coisas e muitos desenvolvem complexo do que começa a fazer imaginações, o que a pessoa está pensando de mim, o que a pessoa está falando de mim, o que o meu vizinho, o que a minha mulher está fazendo, sabe? E começa a fazer da sua mente uma oficina para Satanás. Então, a minha proposta aqui, nesta manhã, dentro desta live, que nós estamos falando de coração para coração, ei, gaste o seu tempo com Deus, deixe a sua mente ser um lugar aonde Deus possa passar para deixar boas mensagens. Não deixe a porta da sua mente aberta para o diabo. Ele colocará pensamentos e coisas na sua vida e te fará agir contra a palavra, e daqui um pouco a sua boca será o instrumento pelo qual ele produzirá as suas mensagens. Então, guardemos esta observação dentro desta live de qual reino ou qual dos reinos nós ocupamos mais a nossa vida, com Deus ou com o outro lado. Não vá pensar que a ganância pelo dinheiro também não é produto da civilização de Caim. Está aí, nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um período desta pandemia. Ontem na live eu falei aqui que um estádio de futebol era mais importante para os ladrões que abandonaram o governo do que a vida das pessoas que estavam na saúde pública, nos hospitais públicos, sem assistência. Eles queriam fazer estádios, porque estádios daria dinheiro para eles, daria oportunidade para eles desviar e prejudicar o próximo. Nós temos hoje a indústria farmacêutica, que nós sabemos patrocina os grandes acontecimentos, as reuniões dos médicos, os congressos de medicina, tudo patrocinado pela indústria farmacêutica. E lá eles induzem os médicos a prescreverem as medicações dos laboratórios que ali estão patrocinando. Sabe o que acontece no final? Acontece que eles não estão preocupados com a condição de vida do seu semelhante. Você vai tomar um remédio, ele vai ter um efeito assim, mais ou menos assim. Você vai tratar 900 pacientes com esta droga, ele vai melhorar a condição de um. O resto vai morrer. E aquele que melhorou a condição de um, sabe, porque o organismo foi capaz de resistir os efeitos colaterais daquela droga, daquele um, você ainda vai contar os dias de vida dele, porque, na verdade, ele escapa de uma coisa e vai morrer por outra que aquele medicamento provocou. Então, tudo que você para ver, que a ganância pelo dinheiro, por trás daquilo existem demônios. Você acha que os pregadores que estão no púlpito atrás do dinheiro das pessoas estão preocupadas com a alma e com a salvação delas? Estão lá orando pelos enfermos por causa da saúde ou por causa do dinheiro do povo? Então, prestem atenção que tudo que nós estamos vendo no mundo, nós temos que parar e colocar aquilo numa balança. Você vai ver que Deus fala em dinheiro na Bíblia? Sim. Fala em oferta? Fala em dízimo? Fala. Mas olha só a maneira que é. Todas estas coisas, como ofertar e dizimar, são coisas que devem nascer no coração das pessoas. Não é que a pessoa, o pastor, o pregador vai te pedir, mas que nasceu no seu coração gratidão por
tudo que você tem é Deus que te dá. É Deus que te deu a saúde, é Deus que te deu o emprego, é Deus que te dá a vida. Então, você devolve a Deus como gratidão para que as coisas possam andar. Mas você preste atenção que quando você tem um pregador pedindo dinheiro para o povo, tem alguma coisa errada em algum lugar. Deus não é este Deus que a religião apresentou desde o catolicismo lá de trás até os nossos dias hoje com os evangélicos, que, na verdade, o ponto principal, você já prestou atenção, que já era pouco pedir, já estava errado pedir. Você pode notar que Melquisedeque nunca pediu o dízimo para Abraão. Abraão deu porque reconheceu que Deus tinha dado aquela vitória para ele. Mas você preste atenção que, já não estando contentes em pedir às pessoas, criou-se a teologia da prosperidade, sabe? Que é outra maneira de forçar as pessoas, a desafiar as pessoas para dar, para receber de volta. Isto tudo está contrário às Escrituras. Então, de que reino, a que lado, qual é o espírito que está influenciando a sua vida? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus nos influencia para viver uma vida equilibrada, e o modelo da vida equilibrada de uma pessoa está na palavra. É assim mesmo, irmão Diego? É verdade, pastor César. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham. E eu creio que nós estamos sendo abençoados com estas palavras sábias, edificantes, para nos mostrar como viver, que tipo de espírito está liderando nossas vidas, porque não tem, como o pastor disse, não tem como você dizer que eu sou neutro. Não tem. As pessoas dizem eu sou ateu, eu não creio em nenhuma coisa, em nenhuma dessas coisas, mas atrás de tudo há um espírito que está guiando nossas vidas. Não importa se você é cristão ou não é cristão, é ateu, há sempre um espírito que está nos guiando, que está liderando nossas vidas. Então, cabe a nós examinar nossas vidas, como o que aconteceu na Bíblia com Acabe e Josafá. Eles eram, posso dizer, homens religiosos, uma nação religiosa, mas foram enganados por um espírito que eles pensavam que até era o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não se contradiz com a sua palavra. Uma inspiração divina não se contradiz com a palavra de Deus. Então, em tudo que nós formos fazer, vamos olhar se as nossas vidas estão realmente caminhando, está de acordo com a palavra de Deus. É assim que nós venceremos, é assim que nós sempre seremos guiados pelo Espírito de Deus. Satanás, com todo o seu esforço, ele sempre vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Como o Senhor falou aqui, ele vai colocar tantas coisas antes de você dormir, para você não conseguir se levantar de madrugada. E logo, quando você se levanta, apressado para sair, para cuidar das coisas, tudo isto é a obra de Satanás atrás para tirar a tua vida de andar com a presença de Deus, de falar com Deus. E é isso que te dá a vitória. É isso onde temos sucesso em tudo que nós faremos. Como Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, que esta palavra, medita esta palavra, que esta palavra não se aparta da tua boca. Deus esforçou Josué, mas isso deveria ser também as nossas vidas. Nos esforçar, estar sempre na presença de Deus, é assim que nós teremos sucesso em tudo que faremos. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui o irmão Natanael, lá do Quixadá. Cadê o irmão Fernando Monte? Já acordou? Já deu pulo hoje? Aí tem que fazer umas caminhadas, esticar as pernas aí. Irmão Fernando Monte, lá de Quixadá,
Está aqui o seu amigo Natanael, nosso seu companheiro, seu conterrâneo, que está dizendo que está ele e a mãe acompanhando aqui em casa. Orem por nós. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua mãe, irmão Natanael. Eunice, bom dia, Deus abençoe. Queria saber se tudo que a gente fez de errado ou certo aqui na Terra já estava escrito que ia acontecer. Irmã Eunice, é assim, o projeto de Deus é uma coisa tão perfeita que se a senhora parar para pensar que a senhora cometeu um erro ou um acerto e pegou Deus de surpresa, nós estaríamos reduzindo Deus a uma condição muito pequena. Olha, Deus ficou surpreso porque eu cometi essa falha. Não. Na mente eterna do Criador, ele já sabia que a senhora ia passar por isso. Mas também ele sabia se a senhora ia se arrepender ou ia naturalizar aquele erro. Né? Dizer assim, não, é assim mesmo, todo mundo erra e todo mundo faz, ia passar. Quer dizer, mas um filho de Deus mostra de que lado nós estamos. A árvore só cai para o lado que ela está inclinada. Então, um filho de Deus, mesmo que ele cometa coisas erradas, a inclinação dele não é para o erro. Ele automaticamente se redime daquilo, se arrepende daquilo, pede perdão e segue a sua vida sem prática do erro. Porque errar, diz a Bíblia, é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Mostra que ali há uma influência do diabo segurando as pessoas na vida errada. Paula Cristina, quando estará disponível no YouTube o estudo do Apocalipse? Olha, irmã Paula Cristina, o estudo do Apocalipse, nós já estamos ministrando este estudo só em Brasília. Agora mesmo nós estamos rodando o programa, o estudo sobre o Apocalipse, e nós vamos liberando de cidade em cidade. Não sei de qual cidade onde você reside, mas vai chegar aí na sua cidade. Pastor, como fica a situação de um irmão que é batizado no nome de Jesus e vive uma vida correta, mas não tem ido à igreja e não participa da ceia por ter se escandalizado com algumas coisas? Na igreja. Com algumas coisas. Deixa eu começar aqui já. Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. A primeira coisa, como é que você pode dizer que você está vivendo uma vida correta se você não teve força suficiente para passar pelo erro de alguma coisa que você viu que não é da sua vida? A primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é cuida-te de ti mesmo. O profeta de Deus contou uma experiência de um irmão que deixou de ir à igreja, como essa aqui, ó. Disse, não vou lá não, porque lá tem muita hipocrisia, tem muita gente hipócrita. O irmão Brando disse, você é pior do que eles. Porque eles estão lá, estão no lugar onde Deus pode vir e mudar a vida deles. Porque a fé vem pelo ouvir. E você, na sua casa, você vai ter uma tendência só, é murchar a sua fé e daqui um pouquinho você não é mais nada, você está escandalizado e você vai cometer uma coisa que se chama farisaísmo, achar que você é melhor do que os demais. E aí você está perdido. Então, congregue, ore por aquilo que você achar que é errado. Deus nunca mandou a gente falar, mas mandou a gente orar e passar por cima daquilo que te escandalizou, tá bom? Deus te abençoe. José Moura. Bom dia, reverendo. Antes do arrebatamento, a noiva terá o poder da palavra falada? Se for assim, como será? Olha, como vai ser, eu não sei. Sei que é antes do arrebatamento, haverá um batismo coletivo do Espírito Santo, um poder que virá a nós. Então, manifestaremos a palavra falada. Isso não depende de mim, nem de você, a hora que nós queremos, mas a hora que Deus preordenou, isto vai acontecer. Os judeus falam que Messias vem quando o terceiro tempo ficar pronto. É verdade? Olha, o Messias está vindo. Eu estou louvando a Deus pela vida dos judeus que estão lá no Muro da Lamentação, fazendo intercessão e pedindo para o Messias vir. Porque quando o Messias vier para os judeus, primeiro ele já veio para mim.
e nós já estaremos lá. É só olhar a figura de José, que casa, coloca a sua noiva no palácio e depois vai dar-se a conhecer a seus irmãos. Então, quando ele vier para os irmãos dele, os judeus, nós já estamos nas bodas do Cordeiro. É assim que é a Bíblia. Josenildo, bom dia, pastor, que Deus abençoe. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, temos que mudar o comportamento? Não. É o Espírito Santo que muda seu comportamento, não é você. Então, agora eu sou batizada com o Espírito Santo e eu vou ter que mudar meu comportamento. Então, quando o Espírito Santo vem a você, a primeira coisa que ele faz é tirar o desejo de pecar da sua vida. Se tirar o desejo de pecar da sua vida, automaticamente a sua vida já mudou. Não tem como. É esta a prova cabal. Pastor César, por favor, me explique Levítico. Me dá aí meu celular. Levítico, está aqui já. Levítico 12, do verso 2 ao 5, que fala da purificação da mulher depois do parto. Deixa eu ver aqui. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Se, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia circundará o menino a carne, seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Primeiro, irmã, nós temos aqui uma observância do Velho Testamento. Isso aqui era um preceito que estava lá no judaísmo e tem uma aplicação na vida espiritual. Agora, o que eu quero lhe dizer aqui, veja a condição de um povo que estava vivendo lá fora no deserto. Será que eles tinham a quantidade de asseio, de higiene que nós temos hoje nos nossos dias? Será que havia água para uma mulher se lavar nos dias da sua menstruação, nos dias da sua depois do parto? Quer dizer, ela era considerada imunda por algum fator. Não era simplesmente porque ela sangrou, mas era por causa da condição em que o povo estava no deserto. E aquilo então foi observado. Ainda hoje, os judeus observam isso. Uma mulher, quando dá à luz, quando ela entra nos dias de mulher dela, nas menstruações, os judeus nem dormem na mesma cama. O marido dorme numa outra cama separada, porque aqueles são dias considerados para ele como imundo. Porque eles guardam este preceito que foi dado por Moisés aqui. E quando se dá à luz, da mesma maneira, fica 40 dias sem poder entrar. Porque no templo, quando a gente fala templo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós pensamos no templo, irmã Nete, como nós temos a igreja hoje. Não, no templo ninguém entrava. As pessoas iam ao templo e ficavam no alpendre, ou seja, lá no átrio, lá fora onde os animais, e assim mesmo tinha um lado separado para as mulheres. Até hoje, no Muro da Lamentação, você vai em Israel, tem uma divisória, um lado é das mulheres, outro lado dos homens. Então ninguém nem entrava lá no templo mesmo, porque só entrava o sacerdote. Não tinha cadeira, não tinha banco, não tinha microfone, não tinha púlpito. Este já é com outro conceito de adoração no Novo Testamento, quando se foi construída igrejas. Então, nada tem a ver com o conceito de igreja que nós temos hoje nos nossos dias. Eliane, bom dia, pastor. Gostaria de saber se somos eleitos. Quer dizer que os nossos filhos também são eleitos? Não. Em absoluto, você nunca pode tomar um ensinamento desse, dizer porque eu sou eleito, meu filho é eleito. Veja só. Toma o natural para explicar o espiritual. O presidente da República chama-se Jair Bolsonaro. Quem foi eleito? Sua mulher chama Michele. Sua filha, não sei nem como é que chama a menina dele. Hã? Laura, né? Pois é, a filha dele foi Laura. Quem foi eleita? Foi a Laura? Foi a Michele ou foi o Bolsonaro? Então, eleito é você. Agora, seus filhos, sua família, pode ser beneficiado pela sua eleição. Por exemplo, a família do Bolsonaro não está vivendo hoje com ele lá no palácio, mas quem foi eleito foi ele. Então, nada tem a ver com eleição. A questão de você ser eleito
e de você, como o Abraão era um eleito, ele intercedeu pelos seus familiares, ele usou a sua fé, a sua força, né, que é a fé, para salvar o seu parente Ló. Assim você também use a sua fé e a sua eleição para ajudar as pessoas que convivem com você aqui nesta vida. É assim que nós cremos. Bom dia, pastor. Todo mês eu separo um valor para a oferta e eu gostaria que o senhor me respondesse se eu oferto tudo de uma só vez ou devo dividir isto para cada culto. Olha, irmã, eu quero dizer que a senhora deve fazer como a senhora sentir. Se a senhora destinou aquele valor para a oferta durante o mês e a senhora está indo ao culto e quer dar isto fatiado, muito bem. Se a senhora quer dar também de uma só vez, não, tudo que eu tenho para dar este mês de oferta é isto, Deus sabe o que a senhora está destinando e como a senhora está ofertando. Eu tenho falado que muitos crentes, até isso precisa ficar bem guardado, porque outro dia eu falei sobre isso aqui, depois uma pessoa fez um comentário embaixo. Assim, tem pessoas que eles têm a capacidade de dizer que estão ofertando a Deus, quando na verdade não estão ofertando. Não estou dizendo que este é o caso da senhora. Por quê? Porque para mendigo é que a gente enfia a mão no bolso e tira a menor cédula do bolso para dar. Aquilo não chama-se oferta, chama-se esmola. Então, quando nós vamos ofertar, é algo que nos veio ao coração e que nós queremos dar aquilo como gratidão a Deus. Esmola não, você não dá por gratidão, você dá porque alguém está te pedindo, eu fiquei com dó e dei. Deus não está precisando do nosso dinheiro. Sim, da nossa adoração. Deus quer isso. Então, quando a senhora vê, por exemplo, uma pessoa, ela tem a capacidade de ali comprar um tênis para dar de presente para um neto, ou uma bicicleta, ou um computador, ou um celular para um filho que custa R$500 e tem coragem de dar 2 de oferta, você preste atenção que a pessoa, aonde é que chega o nível de compreensão das pessoas? A quem deveríamos valorizar mais? São aqueles que vivem conosco ou Deus que nos dá a vida e nos protege todo dia? Então, quando Jesus viu as pessoas ir lá no gasofilácio e depositar o que lhes sobrava, Jesus os censurou. E ele disse que uma mulher foi lá e deu uma moeda, ou 2 moedas. Ele disse, ela deu mais do que todos. Por que ela deu mais do que todos? Porque ela deu o que ela tinha, o que ela podia dar. Ela deu tudo o que tinha, ela estava ofertando para Deus de coração, não deu mais porque não tinha. Então, há muitas pessoas que limitam até o dinheiro, não estou dizendo que é o seu caso, viu? Então, nós precisamos ter consciência, se a gente só tem 10 centavos para dar, a gente dá 10 centavos com boa consciência. Mas se você tem R$100 no bolso e você sabe que aqueles R$100 ali você pode, não, eu vou guardar ele porque eu posso dar um presente, eu posso comprar uma lata de doce, uma Coca-Cola que é muito mais, levando veneno para dentro de casa, e você deixa de dar para Deus, então isto é uma prova que você coloca Deus lá na rabeira da sua vida e vive e dá para Deus esmolas e sobras. Então não é o quanto damos, mas é como damos. Isto é o que Deus quer ver na nossa vida. Amanda Giradelli. Deus abençoe, pastor César. Em São Mateus 25:14 inicia-se a parábola dos 10 talentos e, no entanto, são distribuídos 8, como é que é? Distribuído 8 talentos. Por que isso? A palavra dos 10 talentos são distribuídos 8, porque ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um, né? Foi. E não constou os outros 2, não é isso? Está dizendo? Porque são que 10, né? Não é isso? Eu acho que a distribuição é esta. Eu penso, veja aí, bom dia, lê aí para nós aí. São Mateus, é o quê? São Mateus 25, do verso 10 a seguir, é? Verso 14. Louvado seja o nome do Senhor, não é?
Só Mateus capítulo 25, do verso 14 a seguir. E onde é que os investimentos do talentos? Sim, mas partindo, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Aonde é que está dizendo que são 10? Deu 5, outro 2 e outro 1. Aqui não está dizendo 10 talentos. Eu não estou vendo 10 talentos aqui. Está dizendo aqui que um senhor saiu, deu 5 talentos para um, deu 2 para outro. Agora, quando aquele 5 granjeou os 5, ele ganhou mais 5, aí ele passou a receber 10. Isso. Então, aí está uma interpretação que, na verdade, não é o que a Bíblia está relatando. Aqui está falando sobre uma distribuição dos talentos, mas nunca se mencionou 10 talentos aqui. Tá bom? Muito bem, vamos aqui, Rubens. Eu gostaria de saber por que um cristão não pode fazer vasectomia. Eu, pelo menos, não faço porque eu não quero ser jumento. Jumento é que não reproduz. Eu acho que a gente precisa de parar e pensar, se a gente não quer procriar, não deveria fazer sexo. Deus condenou terrivelmente um homem que na hora da ejaculação jogava no chão. Você está querendo matar um processo da vida natural. Quando uma mulher necessita, porque isso está muito mal compreendido, não é porque o governo diz que você deve ter 3 filhos, ou sua mãe diz que você deve ter 3 filhos, não, quando você não tem filhos naturais. Quando você vai, por exemplo, um filho pode ser um só, e você não tem saúde para ser mulher, para ser mãe, e você precisa ser mulher para ser o marido e mãe para o filho que você tem, é indicado que você faça uma cirurgia por circunstância. Agora, a vasectomia não é por circunstância. A vasectomia é uma vaidade, é uma coisa de preservar que você não quer ter filho. Então, não quer ter filho, não faça sexo. Pastor César, por que a ceia é mensal? Ceia não é tradição. Ceia é um acontecimento espiritual. A igreja primitiva, no seu primeiro século, ela dava a ceia a cada primeiro dia da semana. Cada primeiro dia da semana eles se juntavam e partiam o pão. Então, veja só, isto aí não pode ser uma tradição. Nós fazemos uma vez por mês porque é uma condição em que nós nos reunimos para fazer um levantamento, um histórico, fazer um inventário da nossa vida, pelo menos o que aconteceu durante aquele mês, haja visto que a nossa condição não é a mesma deles, moramos separados, moramos tão longe, as cidades são grandes, muitas cidades assistimos, por isso fazemos uma vez por mês, mas isso também não quer dizer que é obrigatório fazer uma vez por mês. Pode-se fazer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, isso depende da direção de cada um. Nós fazemos porque é uma oportunidade e a gente aprendeu a fazer uma revisão de vida uma vez por mês, não é? Pastor César, é possível uma pessoa fazer algo de mal e depois não se lembrar de nada? Eu acho meio esquisito, não é? Meio esquisito fazer algo que você sabe que está errado e depois não se lembrar daquilo. Irmão Zé Maria, Deus te abençoe, meu irmão. Pastor César, o senhor pode me explicar o Salmo 7, verso 11? Salmo 7, verso 11, irmão Túlios, está aqui. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. É assim, irmão Zé Maria, é muito simples. Deus é juiz justo. Às vezes você comete uma injustiça aqui e fica esperando que este juiz vá dar o resultado daquela sentença. Então, todos os dias Deus está respondendo e dando respostas e dando, digamos, sentença à prática de homens que fizeram coisas erradas ou que está julgando a favor de alguém que está correto e alguém que errou contra aquela pessoa. Todo dia Deus executa juízo sobre a terra, mas todo dia a misericórdia do Senhor se renova também àqueles que o temem, não é? Então isto é que é Deus juiz justo, todo dia Ele dá
a sua bondade e a sua misericórdia para quem andou correto, e todos os dias ele se ira com aquele que fez alguma coisa errada e dá a resposta. Talvez você tenha um problema e esteja esperando que Deus entre em cena e resolva aquele problema. Vai chegar o dia em que ele disser: hoje é sua resposta, e aqui ele te dá, ou para o bem ou para o mal. Tatiane Silva: bom dia, pastor. Gostaria de saber o que fazemos com as pessoas e vizinhos folgados que se aproveitam das pessoas que não querem arrumar abuso. Mais ou menos isso. É mais ou menos pessoas que não querem. Você sabe de uma coisa, irmã? Quando você tem um vizinho, um encrenqueiro, um problema dessa natureza, assim, do jeito que você está vendo essa caneta na minha mão, pega ela e coloca na mão de Deus. Pega o seu vizinho e diz: Senhor, ó, quero colocar esse encrenqueiro aqui nas tuas mãos, toma conta dele para mim. Daqui um pouco você vai ver que num dia desse Deus faz dar a resposta para ele. Bom dia, pastor César. Se eu faço um trabalho e a pessoa diz que pagaria e depois não pagou, o que devo fazer? Só tem uma coisa que você não deve fazer, é brigar por causa de dinheiro. Você fez um trabalho e a Bíblia disse que às vezes é melhor a gente perder isto, sabe? Perder, porque Deus vai te dar lá na frente em abundância. Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e tinha irmão lá brigando e até levando o outro na justiça. Ele disse: por que você não sofre o dano? Então é melhor a gente sofrer o dano. É melhor você sofrer um prejuízo do que dar um prejuízo para alguém. Isso eu te garanto que é. Por favor, mande saudação para Tatiana Oliveira, Alvino Negreiros, Enivaldo Teixeira Carvalho e Micaele. Deus abençoe a todos vocês. Márcia Maria: pastor, com quantos anos uma criança deve se batizar? Não existe idade estabelecida, irmã, dizendo que tem que ser com tantos anos. Existe quando uma criança manifesta o desejo de se batizar e os pais testificam que aquela criança tem uma inclinação para as coisas de Deus, deve-se incentivar para que aquela criança permaneça com esta inclinação e o mais cedo possível batizar aquela criança disso, depois dos seus 8, 10 anos, lá por aí, não é? Deus abençoe. Bom dia, pastor César, shalom. Olha, irmã Arley, Deus te abençoe, meu irmão. Peço que ore em favor da minha esposa, que está com um problema de saúde no estômago. Vamos orar sim. Fiz parte nos tempos antigos deste ministério, no tempo do pastor Moisés. Quero voltar a congregar. O que faço? Irmão Ivaldo, as portas estão abertas para você. Assim que nós regressarmos, nosso endereço é o mesmo, não é? Rua São João 613, aí no Recife. Eu acho que você talvez seja do Recife. Pastor César Augusto, o senhor se esqueceu de Mossoró? De jeito nenhum, continuo orando por vocês. E já nós vamos chegar aí, viu? Quando estivermos no céu, vamos lembrar da vida que tivemos aqui na terra. Deus me livre, não quero nem lembrar. Isso vai ser um pesadelo, isso já passou, acabou. Não é? Antônio Lima, bom dia. Quando o senhor vem a Salvador? Olha, o mais rápido possível. Pastor César, uma irmã cristã bonita que desperta olhares, ela está em pecado perante Deus? Olha, uma irmã bonita que desperta olhares. Olha, posso olhar uma mulher e dizer: aquela irmã é uma irmã bonita. Mas se eu tiver intenções sujas no meu coração e aquela mulher está bem vestida, ela é bonita, mas está bem vestida, bem composta, e você tiver pensamento sujo, você tem que limpar sua mente. Você tem um espírito do diabo de adultério na sua vida. Manda isso embora e peça e viva no temor do Senhor. Neide Soares, bom dia, sou a irmã Beta e gostaria de saber se quando eu morrer e chegar lá no céu e ver as pessoas que foram parentes aqui na terra, vou reconhecer os parentes. Olha, irmã Beta, eu tenho certeza que, por exemplo, o irmão Brana chegou na sexta dimensão, ele reconheceu a mulher dele, só que ela não era mulher dele lá não, viu? Ele pensou que ela ia chamá-lo de meu bem, meu amor, ela o chamou de meu precioso irmão. Reconhecer, reconheceu.
Paulo, pastor, você vê que o Pedro reconheceu, o Pedro e o João e o Tiago reconheceram Elias e Moisés, né? Pastor, a vida do cristão está tudo certo, mas com Deus, mas através dessas crises, suas contas atrasou, e se acontecer o arrebatamento? Se acontecer o arrebatamento, você vai embora e as contas vai ficar aí, mas está tudo certo, viu? Deixa as coisas assim, a gente deve fazer assim, viver corretamente. Isso aí é uma circunstância que não dependeu de você para atrasar a sua conta. Deus vai te dar condição de botar tudo no lugar. Ah, pastor César, um cristão usar corrente, pulseira, está fora da palavra, pode ser vaidade isso. Olha, irmão Arley, nós temos um profeta, o profeta disse, se você usa uma correntezinha, alguma coisa dessa, não é botar um monte de pulseira no braço e um monte de cordão no pescoço. Ele disse, e se isto é feito para agradar seu marido, para você se ver bela para o seu marido, eu estou acreditando que o senhor está falando aí em mulher, não é em homem não, né? Homem com corrente, homem precisa de aprender a ser homem. Bicho, o homem é grosso, bicho é feio, não dá para ficar com coisinha querendo se enfeitar, não. Mas se isto é para agradar o marido, está tudo bem. Ah, irmão Odineia Belo, irmão César, que Deus te abençoe. Irmãos, 144 mil enfrentam a grande tribulação, com certeza, irmãos, são chamados lá no final da grande tribulação. Marlene Guimarães, pastor, passei 30 anos da minha vida na igreja, mas cheguei à conclusão que não sou convertida e ainda dá tempo para me converter, tenho perdido muito tempo. Olha, irmã, agora... Tenho pedido muito a Deus. Abra seu coração e faça tudo ao contrário do que a senhora fez. Se a senhora fez coisas erradas, faça certo daqui para frente. Deus te abençoe por sua decisão. Pastor Marconde, bom dia. De alguma forma pode existir falar em língua sem tradução? Pode existir. Você fala consigo e com Deus, fala lá no Espírito. Mas aí expressar isso aí para fora, sem ter um intérprete, isso se tornar uma coisa pública, fica contrário às Escrituras. Temos recebido muitas interrogações, inclusive pessoas que dizem que o arrebatamento só sucederá para irmãos e não para irmãs. Qual é a posição do senhor em relação a isto? Deus te abençoe. Olha, quem falou que não vai irmã no arrebatamento precisa de ir para a cadeia, viu? Não. O arrebatamento é para ambos, homens e mulheres, viu? Nunca creia nisso, não. Pastor, e como saber se minhas filhas são eleitas? Uma das minhas filhas se batizou em nome de Jesus ontem, há 11 anos, mas tem uma chamada Yasmin que fará 6 e a Lívia que fará 4. Olha, irmão, cada coisa no seu lugar. Uma se batizou, viva de tal maneira para que as outras amanhã também venham pedir seu batismo e se batizarem em nome do Senhor Jesus. Olha, nós já chegamos aqui ao final, nós estamos já às 10 horas da manhã, não é? E nós estamos exatamente em cima da hora. Suas considerações finais, irmão Die. Eu posso dizer que é um momento maravilhoso, uma manhã como esta, na presença de Deus, sendo estimulado e as dúvidas sendo tiradas, é algo que realmente nossas almas são muito, muito beneficiadas. Então, eu gostaria de te encorajar a continuar na fé e, se não está trabalhando ainda neste confinamento, a procurar mais a presença de Deus, a não passar tempo com besteiras, com coisas que você poderia investir mais teu tempo na leitura, na oração. É isso que nós deveríamos fazer. Olha lá quem é que você precisa de cumprimentar ali. Está pedindo para você dar um bom dia. Para quem? Ana Ruth. Ana Ruth é filha do irmão Elias, né? Ô, Ana Ruth, Deus te abençoe. Bom dia. Muito bem, nós vamos estar à noite, às 7h30 da noite, no púlpito. Amém. Nós teríamos hoje um culto de oração. Como não temos o culto, nós vamos ter uma pregação, um momento de oração. Não é? Todos os nossos cultos terminam com um tempo de oração. Às 7h30 da noite vou estar no púlpito, então,
E lembrando a todos que não são inscritos no canal Fé Perfeita, que faça a sua inscrição, se inscreva aí para participar dos nossos cultos e receber. Aí você aciona aí o sininho e você vai receber as notificações dos cultos. E se você tem sido abençoado através dessa programação, dê um like aí. Se não, antes da programação começar, já tem gente que está lá com o dislike dele, porque na verdade são os maiores fãs que eu tenho. Eles não perdem o tempo de ir lá dar um dislike para mim. Deus abençoe a todos e nós vamos orar e vamos encerrar este momento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abençoe, guarde e proteja teu povo. Dirija a vida do governante desta nação e das nações no mundo para tomar decisões assertivas, para que o povo seja ajudado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos livre de todas as coisas que nos fariam entristecer, nos aborrecer e nos dê um dia de paz. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um grande shalom a todos. Espero vocês às 7h30, às 19h30, para mais um culto na presença de Deus. Muito obrigado. Deus vos guarde.